Irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser bem rápido e bem breve. Está em 2 Reis, capítulo número 8. Diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome para este lugar, que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou a morar 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos ela voltou e fez um pedido ao rei, para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus. O rei lhe disse: conte-me um dos prodígios de Eliseu. Geazi contou ao rei como Eliseu havia ressuscitado o filho da mulher. A própria mãe do menino chegou para sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua prioridade. Eliseu exclamou, Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Irmãos, vem com calma para vocês poderem entender. Olha a palavra que Deus me revelou. Nessa passagem de 2 Reis 8, a Bíblia diz que Eliseu, ele prevê que vai acontecer na terra do Sunem. Ele falou assim, ó, o Senhor determinou que vai ter fome aqui durante 7 anos. Percebe que ele avisou para a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Para quem? Para a Sunamita. Agora, por que ele avisou para a Sunamita que ia ter fome na terra de Sunem? Porque, lembrando bem, essa mulher, a Sunamita, tinha tratado Eliseu muito bem. Se você tomar a leitura de 2 Reis 4:8, a Bíblia diz que essa mulher, quando viu Eliseu, ela dava refeição para Eliseu. Ela construiu um quartinho para Eliseu morar. Percebe que ela tinha criado um vínculo com o profeta Eliseu. Então Eliseu pensou, peraí, essa mulher me tratou muito bem na casa dela, então vou avisar para ela o que vai acontecer aqui. A Bíblia diz em Provérbios 27:9, que assim como o perfume e o incenso é agradável, assim nasce o conselho sincero de um homem. Você está entendendo? Gera uma amizade de conselho sincero de um homem. Provérbios 27:9, Salomão falou que o conselho sincero de um homem gera uma amizade. Então ele já tinha uma amizade com aquela mulher, então ele vai dar um conselho sincero para ela. Ele vai falar, ó, você me tratou muito bem, você me tratou com hospitalidade na tua casa. Agora eu quero te alertar do que vai acontecer nessa terra. O Senhor determinou 7 anos de fome para essa terra. Saia do país, depois de 7 anos você retorna. A Bíblia diz, então ela seguiu o conselho do homem de Deus e foi morar na terra dos filisteus. Percebe? Eliseu alertou ela, mas ela seguiu o conselho do profeta. Então percebe, filho, o que fez aquela mulher escapar da escassez da terra foi seguir o conselho. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se vocês ouvir a voz do Senhor, alcançarão todas as bênçãos. Mas se vocês desobedecerem a voz do Senhor, alcançará a maldição. Se ela tivesse desobedecido a voz do profeta Eliseu, ela ia passar por fome. A maldição alcança ela. Está entendendo? Ela se livrou da escassez da terra porque ela deu ouvido para a palavra do profeta. Ela seguiu a instrução do profeta. Ela seguiu a instrução da palavra. Ela não apenas ouviu, ela praticou o que ela ouviu. Porque Tiago vai dizer para a gente não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Então percebe que o que fez ela escapar da escassez da terra foi seguir a instrução do profeta. Só que eu acho interessante, presta atenção nisso aqui, irmão, olha que tremendo. A Bíblia diz que ela vai se ausentar do país. Só que a palavra do Senhor diz que o rei ali, ele estava conversando com Geazi. E o rei vai falar assim para Geazi, Geazi, conte-me um dos prodígios de Eliseu. Geazi começou a contar quando Eliseu tinha ressuscitado o filho da Sunamita. Agora segura isso aqui. Olha a revelação que Deus me entregou. Espera aí. Quando o rei falou para Geazi contar a experiência de Eliseu, Geazi começou a contar quando Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Agora segura. Você vai ver que Geazi, ele não tinha experiências para contar. Ele ficava contando de Eliseu. Se você tomar a leitura da cura de Naamã, Geazi foi participante. Você vai ver que Eliseu falou, Geazi, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Geazi foi lá falar recado para Naamã. Ele mandou se mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã mergulha. Lá em 2 Reis também, quando o rei da Síria cercou Samaria, você vai ver que ele estava a fim de prender Eliseu. E Eliseu também orou para Deus abrir a visão do servo que era Geazi. Geazi também foi o cavaleiro do carro de fogo. Só que percebe que todos esses feitos que Geazi viu, ele viu Eliseu presenciando. Só que Geazi mesmo não tinha experiência própria para contar. Por isso que ele ficou contando de Eliseu. Pode perceber que ele está contando da experiência de Eliseu, mas ele não tinha experiência para contar. Estava se baseando na experiência de Eliseu, mas não tinha experiência própria para contar. Pode perceber que o rei falou assim, Geazi, como você anda com Eliseu, conta um dos feitos de Eliseu. Aí você vai ver ele contando quando Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Ele poderia contar outros feitos também de Eliseu. Eliseu tinha vivido e presenciado vários feitos para com o Senhor. Eliseu tinha vivido muitos milagres para com Deus. Só que Geazi está contando que Eliseu vivia. Ele não tinha experiência própria para contar. Então ele contava de Eliseu. Tem pessoas que não têm experiência para viver em Deus. Fica contando dos outros.
Deus não quer que você fique contando dos outros. Deus não quer que você fique se baseando na experiência dos outros. Deus quer que você tenha a tua experiência para viver. E Jesus vai dizer, aqueles que creem em mim farão uma obra maior do que essa que eu fiz. Então por que você ficar se baseando na dos outros se você tem que viver a tua? Pode perceber, filho. Ele não tinha experiência para contar. Quando o rei falou, Geazi, conta aí uma experiência de Eliseu. Aí ele contou, olha meu senhor, eles são filho da sunamita. Então percebe, está contando a dos outros, mas não viveu nada em Deus. É tão triste, a pessoa falar que vai à igreja e não viver nada em Deus. Não tem uma experiência para contar. E fica se baseando na história dos outros, na experiência dos outros. Para de contar a história dos outros e vive a tua experiência em Deus. Construa a sua história e a sua experiência em Deus. Pode perceber, filho, Geazi não tinha experiência nenhuma para contar. Ficou se baseando na de Eliseu. Eita glória! Aí você vai ver que quando ele está contando ali a experiência de Eliseu, que Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, a Bíblia diz que a sunamita chegou. Aí Geazi falou assim, aí meu senhor, aí está a mulher, e o filho dela que o Eliseu ressuscitou, é esse aí, ó. Aí o rei vai lá e fala assim, é verdade, mulher? A mulher começa a contar. Quando a mulher conta, olha o que o rei vai falar. Devolva tudo que era da mulher, desde o dia que ela saiu até hoje. Foi restituído. Agora por que ele mandou devolver? Porque a sunamita tinha saído da terra, por causa da fome. Ela ficou 7 anos ausente de fora da terra, de Sunem. Ela foi morar na terra dos filisteus. Só que depois de 7 anos ela volta. Só que quando ela volta, você vai ver que ela vai fazer uma petição para o rei, para readquirir a sua terra. Ela quer a restituição da sua terra, porque ela se ausentou, então ela perdeu tudo. Só que o rei, quando ouviu a experiência que ela tinha vivido com Eliseu, e tinha também a hospitalidade para com Eliseu, o rei falou, devolva tudo. Percebe? Foi restituído tudo para aquela mulher. Ela não perdeu, ela teve a restituição, ela teve a restauração da sua terra. Deus jamais vai permitir que você perca. Deus sempre vai restaurar aquilo que foi perdido. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.